Está no ar mais um Sem Postura, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje numa edição histórica para falar sobre um assunto que pode ser um marco para o fisco cearense, mas principalmente para a sociedade como um todo. E para falar sobre a Lei Orgânica da Administração Fazendária, a LOAF, nós estamos aqui com duas figuras centrais nessas discussões que têm participado muito ativamente. Ivanildo França, diretor jurídico, econômico, tributário do SINTAF, que é o Sindicato dos Fazendários. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Esperamos que a gente tenha uma conversa esclarecedora, né, para a sociedade de uma forma geral. Ok, obrigado, Marília. E já agradeço a oportunidade de a gente falar de um tema que é tão importante para a sociedade, mas que precisa ser esclarecido para que seja assim compreendido. E Felipe Gondim, nossa prata da casa, que já esteve aqui do outro lado, foi representante da Auditece na comissão que construiu a lei, que já foi aprovada pelas assembleias do SINTAF e da Auditece, e agora também participa da comissão que está na nova fase da lei, né, que é a discussão no âmbito da Secretaria da Fazenda, a discussão com a gestão. Novamente agradecer o convite, a disponibilidade da Auditece sempre de estar trazendo temas relevantes aqui para o podcast, para a sociedade, para a categoria. E assim, eu queria começar com vocês pelo começo, né? Eu queria que vocês explicassem por que a lei orgânica ela é importante. Para quem não conhece, vamos dizer assim, eu nunca li o texto da lei orgânica, eu não sou fazendário. Por que ela é importante para o Estado? Por que ela não é uma pauta corporativista? Marília, às vezes a gente, no dia a dia, ou às vezes no ambiente acadêmico, a gente diz que tudo começa pelo conceito. Embora muitas vezes o conceito apareça lá como um mero título de um livro, a exemplo de um título de um livro, você precisa depois se debruçar ali sobre o conteúdo. Mas se eu tivesse que trazer como um conceito da lei orgânica, eu diria que a lei orgânica da administração tributária é uma lei que traz de forma sólida, né? Ela traz com solidez as regras que vão regir a organização e o funcionamento da administração tributária, trazendo com eficiência, com transparência e com justiça fiscal. Então, eu diria que isso é o conceito, embora no imaginário popular pode não dizer muita coisa, mas aí a gente vai tentar aqui destrinchar isso para, ao final, a gente poder compreender o que é que esse conceito quer dizer. Corroborando aqui com o que o Ivanildo falou, né? A lei orgânica ela é exatamente para trazer solidez, né? Proteger os recursos públicos, garantir para a sociedade que os tributos estão sendo arrecadados e aplicados de uma forma correta, de uma forma satisfatória para a sociedade. Muitas vezes a gente sabe que influências políticas, influências econômicas, externas, podem influenciar nesse processo, podem influenciar nessas aplicações de recursos, mas a lei orgânica vem justamente para trazer essa garantia para a sociedade de que ela vai estar sendo tributada de forma justa, de forma transparente, e que esses recursos vão ser aplicados de acordo com a lei e não com a vontade política ou econômica do momento, né? Nós sempre prezamos pela legalidade, é um dos princípios expressos na lei orgânica que a gente construiu: legalidade, justiça fiscal, sigilo fiscal, transparência, enfim, todos os princípios da administração pública, né? Em especial os princípios ligados à tributação. Então, a lei ela vai organizar a estrutura do Estado de forma tal que a sociedade tenha segurança de que está sendo bem arrecadado de forma justa e bem aplicado esses recursos financeiros que existem justamente para trazer os serviços que eles precisam, né? Que a sociedade toda precisa. Independente de faixa de renda, independente de classe social, os recursos são aplicados em prol de todos, né? No caso do nosso Estado do Ceará, nossa lei orgânica do Estado do Ceará, da administração fazendária do Estado do Ceará, para os cearenses. Entendi. Você falou aí bastante de proteção, né? E a LOAF, ela garante autonomia funcional, administrativa e financeira à administração fazendária, não é isso? Eu queria que vocês explicassem o que é isso, por que isso é importante, como isso se conecta ao fortalecimento da Secretaria da Fazenda, da estrutura do Estado. Marília, acho que para falar em relação à importância, para trazer a importância da lei orgânica, e
trazer também, complementar um pouco a questão do conceito, acho que a gente precisa fazer aqui, levantar aqui algumas premissas, certo? Que pode até não estar ligado parecer não estar ligado diretamente à lei orgânica, mas é para a gente compreender melhor, até, inclusive para eu, enquanto cidadão que não tenho essa vivência do dia a dia da questão tributária. Veja, ainda em 2014, aliás, a visão da Cefaz tem, na sua visão, é construir um ambiente fiscal sólido, transparente e justo. Veja, construir um ambiente fiscal sólido, transparente e justo. Isso é a visão, a Cefaz tem como visão. Certo. Pois bem. E aí, ainda em 2014, a época da gestão do secretário Mauro Filho, que aí podem fazer qualquer crítica, mas nós não temos como negar que eu diria que ele tem uma visão extremamente abalizada com relação à questão econômica e tributária. E ainda na gestão dele, lá em 2014, se não me engano, ainda é o único estado que tem na sua Constituição, veio para a Constituição, foi incluído na uma emenda, incluiu na nossa Constituição, na Constituição Estadual, a previsão da lei orgânica da administração tributária. Então, aquela época, ainda em 2014, lá na gestão ele reconheceu que a importância... Que era necessária essa lei. Eu diria que naquela época ele reconheceu a importância da lei orgânica. Eu diria da importância da lei orgânica. Pois bem, lá em 2014. E trazendo dentro dessa visão, da visão da Cefaz que eu acabei de falar. Construir um ambiente fiscal sólido, transparente e justo. Pois bem, então, o Estado reconheceu a importância da lei orgânica e trouxe a previsão na Constituição e até então ela não saiu. Pois bem, agora na reforma tributária, nós estamos falando aqui de vou chamar assim, do ponto de vista social, para a gente compreender melhor, uma reestruturação nacional da questão tributária, principalmente dos estados e dos municípios. Ao aprovar a reforma tributária, trouxe a previsão da lei orgânica agora dentro do bojo da reforma tributária. Pois bem, então, para que traga isso com transparência, traz a previsão, inclui a previsão com a reforma tributária de uma lei orgânica nacional, uma lei geral, para que cada estado venha e faça a sua. Aí, voltando para a lei orgânica, eu tenho dito que era importante, porque o Estado reconheceu como importante, a União, o Congresso, reconheceu como necessário, botar dentro da reforma tributária, e agora considerando que, porque com a reforma tributária você uniformiza as regras e as formas tributárias em relação ao que era antes do ICMS, os tributos estaduais e municipais, a nível nacional vai ser uniformizado. Você não vai ter mais a confusão de legislação que você tinha até então. Uma simplificação, né? Então, para o contribuinte vai simplificar, mas eu preciso, para dar efetividade à simplificação, eu preciso uniformizar a forma de atuação das administrações tributárias. E a lei orgânica traz essa possibilidade, essa garantia da uniformização. Sim. Então, o contribuinte tem a garantia, o contribuinte e a sociedade, que a administração tributária ela vai atuar de forma, aqui até uma redundância, mas é isso mesmo, de forma uniforme. De forma uniforme. Pois bem, para que, então, tornou-se necessário. E considerando a nossa visão, considerando que a partir de 1º de janeiro de 2026, a gente já começa a ter a calibrar, do IBS, então ela era importante, necessária, lá em 2003, a União, 2023, o Congresso reconheceu que ela é necessária, e nós estamos dizendo agora que ela é urgente, porque nós temos até o final do ano, para que, a partir de janeiro, o cidadão e o contribuinte que possa ter como certeza, como garantia, que vai continuar tendo a administração tributária atuando de forma transparente. Qual foi que eu disse mesmo? Transparente. Forma justa, eficiente, justa e sólida. Isso. Ele saber que tem esta solidez nos procedimentos e sabendo efetivamente como vai atuar a administração tributária. Excelente. Perfeito. Felipe. E já puxando aqui o gancho da fala do Dr. Ivanildo, a Constituição Federal, ela também traz essa importância em vários aspectos, em vários dispositivos, né? Desde a sua construção lá em 1988, ela já trouxe lá no artigo 37, que organiza a administração pública, a precedência da administração fazendária e tributária em relação aos demais setores administrativos, justamente por conta dessa
essência que eles têm, que a administração fazendária tem, essa importância que ela tem de garantir os recursos necessários para a sociedade, para o cidadão ter os seus serviços prestados de forma justa, transparente, sólida, né? Eficiente. Né? Não, às vezes parece um pouco clichê, mas essas palavras são essenciais nesse processo mesmo. É para isso que a lei orgânica existe, é para isso que a autonomia da administração tributária e fazendária é importante para a sociedade. Lá no artigo 37, se eu não me engano, inciso 22, a administração tributária ela é tratada como uma atividade essencial ao funcionamento do Estado. E isso aqui não é uma forma de dizer que as outras atividades do Estado não são tão essenciais quanto. Mas a Constituição Federal ela trouxe essa frase expressa no seu texto de que a administração tributária é uma atividade essencial ao funcionamento do Estado como um todo. Porque são essas atividades que garantem os recursos para prestação dos serviços do Poder Judiciário, que é essencial para a sociedade, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, do Poder Legislativo e de todo o Poder Executivo, que é quem realmente proporciona os serviços essenciais de saúde, de educação, de segurança, de proteção social, de direitos humanos, né? Enfim, todas as necessidades que a sociedade tem. Então, é muito importante que a gente sempre tenha em mente, apesar de, vou voltar novamente nesse ponto, apesar de muitas vezes a gente não considerar satisfatório a prestação de serviços públicos por meio do governo atual ou governos passados, a gente muitas vezes não diz, não, mas a saúde não está tão boa assim, a prestação de serviço não está tão boa assim, a educação não está tão boa assim, apesar de que a educação do Ceará é referência nacional. Referência no país todo. No país inteiro, né? E é bom a gente sempre frisar isso aqui. E isso é possível por conta de aplicação de recursos arrecadados pelos tributos aplicados nessa política pública tão essencial. Saúde e educação é inegociável para todo mundo, isso independente de classe social, faixa etária, nós todos precisamos desse serviço e todos somos usuários desse serviço, né? E eu faço aqui até uma ressalva importante, que quanto eu fui bem atendido na UPA, lá na cidade do Eusébio, quando eu precisei, lá não tem hospital particular de pronto atendimento, fui na UPA, fui extremamente bem atendido, fui usuário do serviço público, né? Tive o retorno dos valores que são tributados, dos tributos que eu pago, tive esse retorno no momento de precisão, foi excelente, realmente aqui o meu parabéns à UPA. A gente estava conversando, né, no off aqui um pouquinho antes da gravação, de que todos nós somos usuários dos serviços públicos, sim, independente, né? Se você anda numa via pavimentada, você está fazendo uso de um serviço público, né? E de uma forma, o SUS é um grande patrimônio do Brasil, né? Que é financiado pelos recursos tributários, recursos das receitas tributárias. Às vezes a gente acha que o recurso não está sendo tão bem aplicado, mas a exemplo disso que aconteceu comigo, você vê que ele é extremamente necessário e inegociável para toda a sociedade. E aí, puxando o gancho também da questão das garantias, com essas garantias para a administração fazendária, é que a gente consegue ter certeza de que esses recursos vão continuar sendo arrecadados de forma justa, protegidos e bem aplicados para a sociedade. Essa aí é a premissa mais importante da lei orgânica. E que, para que tenha justiça, aí vem. Para que tenha justiça, a administração tributária precisa ter a lei orgânica traz essas regras e essas garantias para que a administração tributária possa exigir efetivamente que todos contribuam de forma isonômica, sem interferência de nenhuma gestão pública. Veja, eu não estou dizendo aqui, fazer só essa referência, não estou dizendo aqui, então você está dizendo que a gestão atual, não, nós não estamos falando disso. Não. Nós estamos falando para a legislação, nós estamos falando de questões de futuro. Sim. As administrações passam. E nós nunca vamos saber qual será a administração amanhã, qual o comportamento, como se vai se comportar a administração amanhã. Então a gente precisa construir essas garantias hoje para que a sociedade possa ter ela regular de forma sólida, justa, eficiente, transparente e eficiente. Isso. Exatamente. Perfeito. Vocês citaram em diversos dispositivos da legislação, da Constituição, que amparam a lei orgânica. Fazendo aqui um pouquinho o advogado do diabo. Se já existe toda essa legislação que ampara, por que a lei é importante? Por que as pessoas... O que é que tem nessa lei de tão importante? Assim, eu não posso sair desse podcast sem saber disso. Por que essa lei é importante? Que já existe todo esse arcabouço que ampara a lei. Vou dar minha visão mais simplista aqui da coisa e o Felipe vai trazer uma visão mais
Vou logo botar na responsabilidade para ti. Cuidado, Na verdade, cuida. nós estamos falando aqui da Constituição Estadual, hoje da Constituição Federal, aquela ideia que a gente viu aqui da visão da Cefaz, né, que acaba trazendo para esse contexto, né, que está contido na visão da Cefaz, mas aí eles definem e traz como é importante, que eu falei que era importante, é necessário e agora urgente. Mas a lei ela vai trazer efetivamente, são essas regras. A lei orgânica ela vai, como eu coloquei lá no conceito, ela traz as regras de organização e de funcionamento, para que isso fique claro e o contribuinte, o cidadão, tenha isso com clareza e saber que onde ele buscar o atendimento, onde ele for atendido, onde ele for tiver vou chamar assim, uma ação de controle por parte do fisco, ele sabe como é que vai se dar. Ele sabe que se vai se dar dessa forma para ele, é a mesma forma que se vai se dar para o Felipe, ele tem a certeza que é a mesma forma que vai se dar, que vai ser da Marília. Sim. Então, para ele não ter essa dúvida, dizer, não, estão exigindo de mim de uma forma e de Marília vão exigir de outra. Não, ele precisa ter essa certeza e depois a confirmação que de fato é isso. E a lei orgânica nada mais é do que trazer essas regras de forma clara para que o contribuinte possa saber efetivamente como ele vai ser tratado, como é que ele vai lidar, a administração tributária lidar com ele no dia a dia de forma isonômica. Acho que precisa a gente ficar claro em relação a isso. Com certeza. E aí, assim, eu diria também que isso já está posto em várias regras, né, como a gente falou aqui, de maneira genérica, né? Isso está sendo posto na Constituição Federal e na Constituição Estadual de forma genérica e precisa ser especificado, precisa ser tratado de forma mais minuciosa, como o Ivanildo está falando, para que a sociedade tenha clareza do que é aquilo ali. É uma atividade essencial ao funcionamento do Estado, por quê? Por que eu posso vincular receitas de impostos para as atividades da administração tributária? Então, essa lei orgânica ela vai mostrar para isso para a sociedade de forma muito clara. Porque, assim, infelizmente, nós temos muita resistência, isso eu falo enquanto cidadão, de falar de questões que são ligadas à tributação, fiscalização, à administração tributária, fazendária, né, como um todo. Porque é um tema sensível para a sociedade. A gente acaba, muitas vezes, tratando o fisco e o contribuinte como rivais. Um versus o outro. Uma relação dualista. Dualista. E que basta você mudar lá o sinalzinho de X para um sinalzinho de mais. O fisco tem que andar mais o contribuinte. Andar de mãos dadas com o contribuinte. E o resultado dessa equação é justamente os serviços públicos prestados para a sociedade de forma transparente, sólida, sempre trazendo esses conceitos de volta aqui, para que o cidadão tenha segurança de que está sendo bem aplicados os recursos que ele arrecada a título de tributos. Infelizmente, ainda existe muito essa resistência para tratar desse tema, mas a reforma tributária trouxe essa urgência, como diz o Ivanildo. E a pauta para todo mundo, né? E a pauta para todo mundo, o país inteiro está mobilizado. Está conversando e tendo que entender. E tendo que entender o que é isso. Muitas vezes ninguém não sabia, muitas vezes as pessoas não sabiam nem do que se tratava isso. Muitas pessoas ainda não estão cientes do que vai ser, da grande transformação, de quanto isso vai mudar a realidade dos fiscos, dos contribuintes, né, da sociedade como um todo. E é uma parte, né? A reforma agora é a reforma sobre o consumo, que impacta nos impostos estaduais e municipais. Mas existe ainda pretensões de reformas... Uma segunda fase, né, da reforma sobre a renda. Reforma sobre a renda, sobre o patrimônio, né? Enfim. Então, esse movimento, ele mostra o quanto isso é essencial. E na lei orgânica, a gente traz exatamente a minúcia dessas informações. A gente traz a regulamentação no âmbito do Estado do Ceará dessa essencialidade, dessa importância, né, de todo esse panorama nacional que está se formando. A Constituição Estadual já trazia, já reconhecia, como o Ivanildo falou. A Federal agora reconheceu essa importância no âmbito nacional. E nós temos a urgência de tratar isso, porque a reforma inicia, ainda que de forma muito inicial, né, muito incipiente em janeiro de 2026, mas ela já vai existir. Isso. E o Estado do Ceará precisa estar pronto até o final do ano para receber e atuar, né, e entregar para a sociedade essa reforma. E a lei orgânica é uma parte crucial nesse processo. A lei orgânica ela é essencial, ela é indispensável, ela é urgente, porque se nós não fizermos essa, vamos dizer, reestruturação
da administração fazendária, né? Da arrecadação dos tributos, da aplicação dos recursos. Nós não fizemos. Quem vai sair prejudicado é a sociedade. Trabalhamos pelo princípio da legalidade, né? De acordo com o que está posto na lei. Se não tiver posto na lei, como é que nós vamos fazer? Exercer essas atribuições, exercer essa justiça fiscal, né? Tão almejada, né? Tão almejada. E aí, Marília, eu colocaria, quando o Felipe fazia um complemento aí em relação dele no início, que muitas vezes a sociedade não compreende, e é compreensível, né? Ela não compreende e é compreensível, que assim não compreendam. Porque é histórico. E porque, veja, principalmente em razão da desregulação da atividade. Se a gente observar, hoje está muito em falando da confusão, precisa regulação das mídias sociais, regulação, porque tudo precisa ser regulado de forma clara. Então, nós sabemos que a regulação é extremamente importante. Veja, na hora que eu trago a regulação, eu regulo de forma clara e de forma sólida, não é? Eu preciso trazer essa regulação de forma sólida para que possa ser construído esse ambiente fiscal da forma que está previsto na visão da Cefaz. Sim. E ao trazer de forma sólida, porque aí vou dar uma continuidade, aí eu vou dar transparência. Sim. Né? Vai ser transparente, porque todos vão saber Porque tá de tudo forma lá. clara como deve ser regulado, como deve se proceder à administração tributária, e de forma justa, porque todos vão saber, vão poder exigir que, caso a administração tributária ela é obrigada a proceder da forma que ela procede é impositivo com o Felipe e com a Marília, porque ele vai, como tem transparência e é sólido, não está mudando todo dia, Isso. não que isso vai ficar engessado, mas também não é todo dia uma regra diferente, não. A regra ela tem uma solidez, ela tem uma continuidade. Então, fica muito mais fácil de enxergar caso alguém queira agir de forma não isonômica. Então, eu acho que é importante. E isso, quando com a lei orgânica começar a ter essas características, a gente começa a mudar essa visão da sociedade. A gente, enquanto sociedade, começa a mudar essa visão que tinha, essa resistência a achar que é privilégio. Começa a reconhecer que, na realidade, é um direito que nos assiste enquanto sociedade. Então, além de tudo, a lei orgânica da educação fiscal. Inclusive. Com certeza. Inclusive. Sobretudo. Eu diria sobretudo. Exatamente. Ela Sobretudo. tem... das previsões da lei orgânica é disseminar um programa de educação fiscal. Que já existe, né, no Ceará. Que já existe o programa de educação fiscal e a lei reforça e retoma a importância, né, de você estar sempre ali. Eu queria pedir uma coisa assim que não estava aqui no script, não sei se vocês vão conseguir. Eu queria que vocês falassem por que é importante em uma frase. A lei orgânica é isso. Mas não é para o fazendário, não. É para a sociedade, para que eles entendam por que a lei, em uma frase. Porque aqui todo mundo gosta de falar, eu também gosto. Então, vamos lá, uma frase. E depois, vocês quiserem falar mais alguma coisa, podem ficar à vontade. Se eu tivesse a capacidade de síntese, né, de reduzir em uma frase a importância da lei orgânica, eu diria que é a maior garantia do serviço público à sociedade. Gostei. Perfeito. Eu gostei bastante da sua frase, Ivanildo, e eu acho que, corroborando com essa frase, a grande importância da lei orgânica em uma única frase é garantir justiça fiscal e proteger os recursos públicos do cidadão. Isso é indispensável, inegociável, né? Como mensagem, Marília, final, eu gostaria de deixar para o cidadão, né? Para o cidadão que a gente, sempre que isso de muito tempo, sempre que eu tenho oportunidade, não posso perder nunca a oportunidade de fazer essas colocações. Que a gente precisa, dentro da linha da educação fiscal, a gente precisa mudar o nosso foco da crítica enquanto sociedade, em relação aos tributos. Porque, historicamente, nossa crítica em relação à carga tributária. E aí não vou entrar no mérito se é alta ou se é baixa. Mas, sempre que eu tenho oportunidade de fazer o exercício, eu chego à seguinte conclusão, de que a nossa crítica a gente deve mudar a nossa crítica para a eficiência da aplicação dos recursos públicos. Cobrar dos gestores públicos que a carga, o recurso tributário arrecadado, que seja tratado, que seja dado eficiência. Porque
Se nós formos continuando trabalhando, criticando a carga tributária, tão somente a carga tributária, tá, então vai diminuindo, cada vez mais vai diminuindo, então chegar, como dizia meu pai, só o chão molhado, né? Falando aqui nordestinamente falando. Então a gente precisa voltar nossas críticas para a aplicação, para cobrar das gestões públicas a eficiência do recurso público. Excelente. E aí, pegando também aqui o gancho novamente da sua fala perfeita, essa fala perfeita, Ivanildo. Além de corroborar toda a fala dele, eu digo que é responsabilidade, sim, do gestor, principalmente dar a devida importância e a devida essencialidade à administração fazendária. Nenhum gestor público exerce nenhum tipo de política pública para a sociedade, satisfatório ou não, mas não exerce sem uma administração fazendária bem estruturada, segura, justa, com uma organização, com todos os termos postos numa lei orgânica, Sim. com todo um aparato legal para atuar de forma justa, transparente, sólida, e nós vamos estar sempre trazendo esses mesmos conceitos aqui, porque eles realmente fazem parte da essencialidade disso. Então, é responsabilidade do gestor público, seja ele quem for, não estou dizendo que é responsabilidade só do governo atual ou não, mas de todos os gestores públicos tratarem com a devida importância a administração fazendária. Porque sem a administração fazendária, nenhuma atividade estatal pode ser executada para o cidadão. Não tem, como o Vanildo falou, dinheiro não dá em árvore, né? O dinheiro da gestão pública não dá em árvore, ele vem da arrecadação tributária para todos os poderes, para todas as instituições públicas, vem da arrecadação tributária. E para todos os cidadãos. E para todos os cidadãos. Muito obrigada, muito feliz de tê-los recebido hoje aqui no Sem Posturas para esclarecer a lei orgânica, não para o servidor fazendário, porque ele já conhece, ele já sabe a importância, mas principalmente para a sociedade. Obrigada e voltem sempre. Eu que agradeço novamente o convite e um grande abraço a todos os espectadores, a todos os associados, né, e toda a sociedade. Eu agradeço também, Marília, principalmente em nome do CITAF, a oportunidade de a gente trazer esses esclarecimentos para a sociedade em geral. É uma honra recebê-los, obrigada. E esse foi mais um Sem Posturas. Se você gostou desse conteúdo, ou também se não gostou, interaja com ele, compartilhe, envie para os colegas e até a próxima.